Uma boa noite para todos vocês. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas em nossa celebração de culto desta noite. Quero saudá-los com a palavra bíblica do Salmo 46. Salmo 46 nos diz, nos primeiros versículos: Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, socorro bem presente em meio às tribulações. Deus é o nosso refúgio, Deus é a nossa fortaleza, Deus está bem presente em meio às tribulações, socorro bem presente. Nós possamos nesta fé e nesta confiança em Deus nos reunir em culto aqui nesta noite, também pedindo que o Espírito Santo de Deus nos conduza em cada momento desta celebração, te dou louvor, adoração, de busca da palavra de Deus também neste culto. Amém. O missionário Adilson vai nos ajudar conduzindo os cânticos neste culto e queremos então estar reunidos aqui em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Primeiro cântico, missionário. Aqui você tem lugar, aqui você tem perdão. Na casa de Deus é assim, aqui Deus dá salvação. Aqui você vai cantar, também vai poder sorrir. A casa de Deus é assim, aqui você vai servir. Aqui você vê o amor de Deus, você vê a luz. A casa de Deus é assim, aqui você vê Jesus. Aqui Deus vai perdoar, também vai justificar. A casa de Deus é assim, aqui Deus o vai chamar. Aqui vai poder servir, também vai poder amar. A casa de Deus é assim, aqui você tem lugar. O sonho que vem da cruz, você vai poder sonhar. O sonho de Deus tem Jesus, aqui você tem lugar. Momento dos avisos, pode vir à frente. Quem vai compartilhar os avisos? Eu. Quarta-feira, estudo bíblico às 19h30. Próximo culto, sábado que vem, dia 17, às 19 horas. Teremos mais uma promoção de dobradinha, que foi bem aceita e teve pessoas já perguntando. Então vai ser feito para aproveitar o mês de julho agora, que é o mês frio. Vai ser dia 31, último sábado de julho. E a UASE vai estar promovendo venda de cirola, também por encomenda. O preço da dobradinha vai ser o mesmo da passada, R$30. E a UASE está fazendo cirolas e bolachinha de coco. Então, também teremos cartão com o pessoal da UASE aqui na igreja também, se alguém quiser daí adquirir. Vai ser no sábado do dia 31, após as 18. E o preço da cirola é R$26 o quilo e R$13 o meio quilo. E a bolachinha é R$27 o quilo e R$14 o meio quilo. E a gente está agradecendo também as doações que têm chegado para a campanha do lar. Tem vindo de Rio Negro também, para a nossa ação social. Muito obrigado a todos. E quem quiser continuar destinando, o que vem aqui a gente leva lá. Tem pessoas entregando lá, eles estão agradecendo muito, que isso está sendo muito bem-vindo. E também, se tiver alguém da comunidade que quiser ajudar com algum ingrediente para a dobradinha, que se sinta à vontade. Pode fazer a doação em dinheiro, que daí será feito a compra do que
dos ingredientes, tá bom? Obrigado pelos avisos. Valeu. Obrigado, Deus. Podem reservar 7 cartões de dobradinha lá para casa, tá? O pessoal é que está fazendo a distribuição dos cartões. Para nós usar lá em casa, fora os que nós vamos vender também, então. Nós combinamos com a diretoria da OASE agora na reunião da última quarta-feira, aqui à tarde, de retomar as atividades da OASE. Já vimos conversando com a Jussara sobre também o grupo lá de Rio Negro. Inclusive a Jussara deu a ideia de fazer aquela celebração, né, do Dia Mundial de Oração como abertura deste ano. Levamos este assunto para a diretoria aqui do grupo da Vila Nova e elas aprovaram então. Então estamos prevendo recomeçar as atividades da OASE na segunda quarta-feira de agosto. Segunda quarta-feira de agosto, me parece que é dia 11, né? Dia 11 de agosto, às 2h30 da tarde aqui. Então nós queremos convidar a missionária Dilce e Tânia, o grupo de vocês lá, que puder vir comparecer aqui. Vamos estender o convite para o grupo de Rio Negro, também para as amigas de vocês que queiram participar, mesmo que não sejam participantes, né, integrantes dos grupos, né, já em funcionamento, mas o convite é aberto então. Segunda, quarta-feira de agosto, 2h30 da tarde, será o culto de abertura, reabertura dos trabalhos, né, dos grupos de OASE. Dali para frente, então, cada grupo vai ter a sua reunião particular, né, na sua comunidade. Outra informação, nós fizemos ontem uma entrevista lá com o jornalista, lá o diretor do Mix Rio Mafra. Alguns de vocês receberam aí cópia, né, do vídeo. Ele fez algumas perguntas sobre o surgimento da igreja, sobre as iniciativas da igreja, também sobre a área social da igreja. Então procuramos responder aquilo que nos envolve também, né, o apoio aqui ao Lar dos Idosos, o apoio dos 2 grupos de OASE também, apoio às campanhas que são feitas aqui. Campanha em favor da entidade Giro, que acompanha mulheres em tratamento de câncer. Também os 2 grupos de OASE, as 2 comunidades têm feito doações e participam dos eventos, né, em prol da Giro também. E nós fomos informando assim alguns trabalhos, né, que estão acontecendo também na área da diaconia, na área social, além dos trabalhos normais de edificação de igreja. Então quem tiver interesse de assistir, então entra lá no endereço do Mix Rio Mafra, está postado então já lá, na página do jornal deles, nas mídias, né, da Mix Rio Mafra, então essa entrevista ali com o Douglas, que é o diretor do jornal. Era isso então. Amanhã Rio Negro celebra aniversário da igreja, 132 anos, o culto de amanhã de manhã, culto de ação de graças. Teremos a visita do pastor Roger Vanck, da Faculdade de Teologia, diretor e professor. O pastor Roger estará trazendo a pregação no culto amanhã sobre o tema missão, lá em Rio Negro. E com isso também teremos a participação do coral de crianças, que foi formado agora há poucos meses atrás, lá em Rio Negro, e do coral de homens, que é um coral misto, que integra homens aqui da comunidade da Vila Nova e também homens lá da igreja de Rio Negro. Terão participação especial neste culto amanhã de manhã. Então, para vocês ficarem a par, ou mesmo passar esse recado para pessoas da família ou da amizade de vocês, desse programa especial de aniversário da igreja amanhã pela manhã, 9h30 da manhã, lá na igreja de Rio Negro. Seria isso então em termos de comunicados. Vamos ter um momento de oração. Obrigado, Deus e Pai, pela vida da Tua igreja, Senhor, também pelo aniversário. Agora, dia 9 de julho, a igreja de Rio Negro completou uma história, um testemunho, uma missão de 132 anos, com a Tua bênção e com a Tua misericórdia. Nós queremos pedir que sempre de novo o Teu Espírito Santo dê à Tua igreja humildade, reconhecimento também de limitações, falhas e omissões. Mas também dê à Tua igreja um coração grato por tudo aquilo de bom e de bênção que experimenta ao longo desta jornada, de tanto tempo, desta história de testemunho de missão. Assim também, Deus, nós temos a compartilhar também da nossa vida. Também, Deus, pedimos o Teu perdão para as nossas omissões, Senhor, para ali onde nós temos negado o amor e a misericórdia ao próximo, no dia a dia da nossa convivência, onde também temos negado, Senhor, a confissão da nossa fé diante das pessoas. Que Tu, Senhor, também perdoe os nossos pecados e nos restaure a Tua paz. Assim oramos em Teu nome, Jesus Cristo, e Te agradecemos. Amém. Vamos cantar um hino de louvor a Deus, número...
que sofrimento te causei, Senhor. Se a meu exemplo fraco tropeçou, se em teus caminhos eu não quis andar, perdão, Senhor. Se vão e fútil foi o meu falar, se a meu irmão não demonstrei amor, se ao sofredor não estendi a mão, perdão, Senhor. Se indiferente foi o meu grito, tranquilo e calmo sem lutar por ti, devendo estar bem firme no labor, perdão, Senhor. Escuta, ó Deus, a minha oração e vem livrar-me de incertezas mil. Transforma a minha vida entregue a ti. Amém, Senhor. Salmo de número 40 nos lembra, finalzinho do Salmo 40, a palavra de Deus nos lembra, o salmista diz: eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor Deus cuida de mim. Tu és o meu amparo e o meu libertador, não te detenhas, ó Deus meu. Que possamos, assim como o salmista, com humildade, como diz no Salmo 40, eu sou pobre e necessitado, porém Deus cuida de mim. Tu és o meu amparo e o meu libertador, não te detenhas, ó Deus meu. Oremos. Deus e Pai, dá-nos o reconhecimento de que fomos criados à Tua imagem e semelhança, fruto do Teu amor, que Tu nos dedica como Teus filhos e filhas amados, por intermédio da Tua obra da criação. Também nos lembra, Senhor, que muitas vezes nós viramos as costas para Ti, Senhor, para os Teus propósitos, para a fé e a confiança em Ti, para a obediência aos Teus mandamentos de justiça e de amor e misericórdia com o nosso irmão, a nossa irmã. Também nós, Senhor, somos pobres e necessitados da Tua graça e da Tua misericórdia. Cuida de nós, Senhor. Cuida de cada um de nós, cuida de cada uma de nós. E que possamos, assim como o salmista do Salmo 40, confessar a nossa fé e a nossa dependência de Ti, Senhor. Esperei confiantemente no Senhor, e Deus se voltou para mim, se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Te inclina para nós, Senhor, te inclina em nosso favor. Teu perdão, a Tua misericórdia, a Tua salvação se renove sobre nós, renova em nossa mente, em nosso coração, espírito de fé, de esperança, de confiança, de que a nossa vida, também a vida de nossos amados, estão em Tuas mãos, Senhor. Cuida de nós, Senhor, porque precisamos de Ti. Assim oramos confiadamente, nos colocamos aos Teus cuidados, Senhor nosso Deus e Pai, Senhor nosso Salvador Jesus. Amém. Convido a vir à frente as pessoas que compartilharão as leituras bíblicas, podem ir chegando à frente. A primeira leitura é de um salmo, chegando à frente, salmo de número 62, né? Salmo 62. E logo depois vai ser anunciada a leitura do Evangelho. Se puder ficar de pé. Salmo 62, de 1 a 8. Confiança na proteção de Deus. O meu coração descansa somente em Deus. É dele que vem a minha salvação. Só Ele me defende e me salva. Ele é o meu protetor e eu nunca serei derrotado. Até quando todos vocês atacarão um homem
que é mais fraco do que uma cerca derrubada. O que vocês querem é tirá-lo do seu lugar de honra. Vocês gostam de mentir, dizem coisas boas a respeito dele, mas no coração o amaldiçoam. O meu coração descansa somente em Deus, e nele ponho a minha esperança. Só Ele me defende e me salva. Ele é o meu protetor, e eu nunca serei derrotado. A minha salvação e a minha honra dependem de Deus. Ele é o meu forte protetor e o meu abrigo. Meu povo, confie sempre em Deus. Conte a Ele todas as suas aflições, pois Ele é o nosso abrigo. Até aqui. Bem, obrigado. E a palavra do Evangelho, acompanhamos Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 13, versículo 10 e seguintes. Lucas 13, versículo 10 e seguintes. Uma cura num sábado. Certo sábado, Jesus estava ensinando numa sinagoga, e chegou ali uma mulher que fazia 18 anos que estava doente por causa de um espírito mau. Ela andava encurvada e não conseguia se endireitar. Quando Jesus a viu, ele a chamou e disse: mulher, você está curada. Aí pôs as mãos sobre ela, e ela logo se endireitou e começou a louvar a Deus. Mas o chefe da sinagoga ficou zangado, porque Jesus havia feito uma cura no sábado. Por isso disse ao povo: há 6 dias para trabalhar, pois venho nesses dias para serem curados, mas no sábado não. Então o Senhor respondeu: hipócritas, no sábado qualquer um de vocês vai à estrebaria e desamarra o seu boi ou o seu jumento, a fim de levá-lo para beber água. E agora está aqui uma descendente de Abraão, que Satanás prendeu durante 18 anos. E por que é que no sábado ela não deveria ficar livre dessa doença? Os inimigos de Jesus ficaram envergonhados com essa resposta, mas toda a multidão ficou alegre com as coisas maravilhosas que ele fazia. Amém. Obrigado. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, Senhor, e luz para os meus caminhos. Que possamos sempre de novo buscar na palavra de Deus, no Evangelho de Jesus Cristo, a luz de Deus para as nossas mentes, nossos corações, para o nosso testemunho cristão. Amém. A comunidade pode assentar-se. Convido para cantarmos o próximo hino antes da pregação da palavra. Hino 149, é como a chuva que lava. Quem quiser acompanhar na sua Bíblia, ou se tem acesso aí no celular ao texto da Bíblia, dos Evangelhos, Lucas, texto lido há pouco, Lucas capítulo 13, versículos 10 e seguintes. Há pouco o Leandro fez a leitura desse texto. Lucas capítulo 13, versículo 10. A cura da mulher enferma ou a cura da mulher encurvada. Pois bem, quando nós nos reunimos em culto, nós nos reunimos para buscar a comunhão com Deus, para adorar a Deus, para alimentar a nossa fé,
para louvar a Deus através dos cânticos, para entregar nas mãos de Deus em oração a nossa gratidão, nossa confissão de pecados, também entregar nas mãos de Deus nossas angústias, nossas preocupações, nossas dores, nossa tristeza, mas também a nossa esperança. Quando viemos até a igreja, nós também viemos como família de Jesus Cristo, família de Deus, participar da vida em comunhão com outros irmãos e irmãs na fé, e para juntos santificarmos o momento de culto, como a própria palavra de Deus ensina, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Assim como o povo de Deus fazia lá no Antigo Testamento, santificar o dia do descanso, santificar o sábado, não era apenas descansar no sábado. Tem muita gente que acha que santificar o domingo é apenas descansar no domingo, passear no domingo. Não, santificar no domingo ou santificar o sábado é ocupar-se com a palavra de Deus, de maneira especial naquele dia do culto, da missa, do momento de adoração, de comunhão com Deus e com os irmãos e as irmãs na fé. Se passamos a semana inteira sem nos ocupar com a palavra de Deus, então nós não estamos santificando, estamos apenas tirando um final de semana de descanso ou de passeio. Pois bem, o texto bíblico aqui nos relata de uma mulher que pertencia ao povo de Deus, ao povo judeu, ao povo da antiga aliança, e esta mulher ia à sinagoga. A sinagoga para eles era a igreja deles, porque templo tinha um só. Uma sinagoga tinha em cada cidadezinha, onde tinha uma comunidade judaica, uma comunidade de pessoas crentes em Deus, Criador, Libertador do povo de Israel, do Egito. Havia a sinagoga, que era a escola bíblica, mas também era lugar de oração, de cântico, de leitura da palavra, de interpretação da palavra de Deus. E esta mulher enferma há 18 anos, com aquela coluna torta, encurvada há 18 anos, foi para a sinagoga, foi santificar o seu dia de descanso, foi buscar a Deus no dia do descanso, porque também para ela era importante, era necessário, era prioridade. E lá chegando na sinagoga, eis que Jesus viu aquela mulher, lhe chamou a atenção o sofrimento daquela mulher torta daquele jeito, encurvada, de maneira radical, com a sua coluna encurvada. E diz o texto bíblico que Jesus viu aquela mulher. Diz ali em Lucas 13, versículo 10 e 11: ora, ensinava Jesus no sábado numa das sinagogas, e veio uma mulher ali, possessa de um espírito de doença, de enfermidade. Já havia 18 anos, andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Andava ela encurvada há 18 anos, com esse espírito de enfermidade, com esta doença. Pois bem, imaginemos nós a cena desta mulher caminhando por entre as ruas lá da sua cidade em direção ao templo. Se hoje em dia se fala de bullying, vocês imaginam naquela época, há 2000 anos atrás, como era o bullying em cima de uma pessoa portadora de uma deficiência, e de uma deficiência tão visível como daquela mulher torta daquele jeito. Hoje em dia, a gente caminhando pelas ruas, às vezes passa uma pessoa deficiente ali, atravessando uma rua, às vezes uma criança na sua ingenuidade, começa a rir, acha engraçado o jeito daquela pessoa caminhar, toda torta, ou de alguma outra deficiência. Infelizmente, até nas escolas, crianças sofrem bullying, coleguinhas desprezam colegas, porque têm uma limitação física. A nossa sociedade continua praticando bullying, desprezando as pessoas portadoras de uma limitação. As pessoas ridicularizam, humilham umas às outras, destratam umas às outras, por causa de uma limitação física, ou por causa de obesidade, ou porque é pobre, ou porque está sujo, ou porque é um bêbado, ou por isso, por aquilo. Pois bem, esta mulher sofria há 18 anos e não havia solução para a sua doença. E mesmo assim, atravessava as ruas da cidade para chegar na sinagoga e ter o seu momento de buscar a Deus e a palavra de Deus, de santificar o seu sábado
no dia de santificar ao Senhor dentro da religião judaica. Quantas vezes será que aquela mulher foi humilhada? Quantas vezes ela sofreu desprezo? Quantas vezes pessoas viraram o rosto para ela? Naquela época era pior ainda, porque uma pessoa que fosse portadora de deficiência era considerado um amaldiçoado. Nasceu cego, foi amaldiçoado. Por causa do pecado do pai, da mãe, nasceu paralítico, foi amaldiçoado. Ficou leproso, porque é amaldiçoado. E assim muitas vezes se interpretava a doença como uma maldição, como um castigo, ou dos seus pais, dos seus avós, ou da pessoa mesma. Assim como Jesus foi interrogado quando houve a cura daquele cego, e os próprios ao redor do cego perguntavam: quem pecou para que ele nascesse cego? Foi seu pai? Foi sua mãe? Quem foi? E Jesus disse: ele não é cego por causa de algum pecado, mas a cegueira dele está aí para manifestar a glória de Deus. E Jesus curou aquele homem da cegueira e o homem passou a glorificar a Deus. Nós podemos glorificar a Deus também em meio às limitações da nossa saúde, do nosso físico, em meio à nossa enfermidade. E aqui nesse texto está associado a enfermidade também com a ação do diabo de aprisionar uma pessoa durante 18 anos como pessoa encurvada. Portanto, aqui se associa uma doença física com uma doença espiritual e que ao mesmo tempo gera uma doença emocional. O paralelo se torna mais claro quando nós vemos aqui, versículo 11, ela tinha um espírito de enfermidade e sofria desse espírito de enfermidade há 18 anos. Hoje em dia nós não costumamos falar assim, mas há 2000 anos atrás eles falavam assim. Embora uma outra igreja ainda fala, espírito de enfermidade, espírito, de crise econômica, espírito disso, espírito daquilo, montando uma prateleira de espíritos para os vários problemas que as pessoas experimentam. Espírito de adultério, sim, mas não é o cara que cometeu adultério, não, foi o espírito do adultério que cometeu adultério, mas não cometeu através do corpo dele, sim, mas foi o espírito que induziu ele a cometer adultério, como se o ser humano não tivesse responsabilidade sobre os seus atos. A mulher sofria fisicamente, torta daquele jeito, mas ela também sofria espiritualmente, porque muitas pessoas a consideravam como uma pessoa que recebeu uma maldição, por isso vivia doente. Tinha um espírito de enfermidade há 18 anos. O próprio Lucas, evangelista Lucas, era médico, e dentro da compreensão dele de doença e enfermidade, portanto, unia a enfermidade física com a enfermidade espiritual. Mas se a mulher ia na casa de Deus, na sinagoga, buscar a palavra de Deus e buscar a comunhão com Deus, então ela era uma pessoa possessa de um espírito maligno. A doença dela era interpretada como a enfermidade de um espírito que aprisionava ela naquela doença, naquela dor. Alguém que busca a Deus, alguém que vai no culto, alguém que busca a palavra de Deus, alguém que ora a Deus, alguém que canta hinos de louvor a Deus, não permite que em si habite o Espírito que não seja o Espírito de Deus. Os filhos e filhas de Deus têm em si o Espírito de Deus, e esse Espírito de Deus em nós nos leva a amar a Deus e amar a palavra de Deus, e louvar a Deus através dos cânticos, dos hinos, de buscar a Deus através da oração, de ir na casa de Deus buscar a comunhão com Deus e com os irmãos e irmãs na fé. Pois bem, esta mulher perseverava, mesmo doente, mesmo com dificuldade, com limitações, ela perseverava na ida à sinagoga, na busca da palavra de Deus. E lá estava ela, participando daquela celebração. E naquele dia Jesus estava pregando na sinagoga. Não era todo dia que Jesus pregava na sinagoga, mas de vez em quando se dava oportunidade para outras pessoas, ou profetas entre o povo, de poderem ocupar o púlpito na sinagoga. E diz o texto bíblico que lá Jesus pregando na sinagoga viu aquela mulher
vendo a Jesus, versículo 12, chamou-a e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. A palavra que Jesus usa aqui é enfermidade. Jesus chamou aquela mulher aleijada, considerada pela maioria como uma pessoa não digna até de estar ali, chamou-a até perto dele e disse a ela: mulher, estás livre da tua enfermidade. E impondo-lhe as mãos, imediatamente a mulher endireitou-se, ficou curada e dava glória a Deus. Imediatamente a mulher fora milagrosamente curada pelo poder de Deus, pelo poder de Jesus Cristo. Portanto, aquela mulher, considerada por muitos como uma pessoa indigna, como uma pessoa que carregava a marca de uma enfermidade ou de uma espiritualidade doentia, esta mulher foi acolhida por Jesus. Jesus a chamou para perto dele. Mais do que isso, Jesus impôs as mãos sobre ela e disse: filha, fica livre do teu mal, fica livre da tua enfermidade. E imediatamente a mulher endireitou-se. Impactante o testemunho desta mulher, da busca dela, a casa de Deus, a palavra de Deus, a comunhão com Deus. Também chama a atenção como em meio àquela gente que lá estava, foi esta uma pessoa que chamou a atenção de Jesus. E foi para esta uma pessoa que Jesus olhou com um olhar de profunda misericórdia. Jesus sabia qual era o sofrimento daquela mulher e que ela sofria 18 anos daquela doença, daquela enfermidade. Jesus, o médico dos médicos, olhou para aquela mulher sofrida, percebeu que ela vivia escravizada por aquela doença, por aquela enfermidade, e simplesmente determinou a cura. Não é dito em lugar nenhum aqui que a mulher pediu a cura. Interessante, né? Porque às vezes as pessoas têm padrão, para ser curado tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, aí sim você será curado. Não, aqui é dito que Jesus ofereceu a cura para a mulher, porque teve compaixão, teve misericórdia daquela mulher. O que nos deixa encurvados hoje em dia em nossa geração? Nós também conhecemos pessoas encurvadas. Temos umas velhinhas lá na UAS em Rio Negro com 95, 97, 98 anos, que mesmo encurvadas continuam vindo para a UAS. Há poucos dias a minha esposa e mais algumas da UAS foram lá visitar a Dona Xênia. A Dona Xênia cada vez mais encurvada, mas a mente está erecta, está ativa, antenada, acompanhando tudo. Assim a gente vê pessoas como aquele grande cientista que se movia numa cadeira de rodas, pena que era ateu, né? Dizem que ele era ateu, né? O cara lá com os dedinhos lá, mal podendo mexer 2 dedos, computador na frente dele, o cara escreve um livro, uma teoria científica inteira, mente funcionando, 2 dedinhos funcionando, o corpo quase todo paralítico. Pessoas que recebem um dom excepcional em alguma área da inteligência, da ciência, do conhecimento, mas cada um de nós carrega algum tipo de limitação. Às vezes é o sofrimento físico que nos deixa encurvados, às vezes são as dores do nosso corpo. Quando você entra na etapa do it, tendinite, o que mais? Quais são os outros it? É tendinite, é sinusite, bursite, qual é mais? Tem uma dúzia aí de it, né? E aí toma remédio de cá e toma remédio de lá, e vai na fisioterapia e volta da fisioterapia, e semana que vem mais uma sessão e volta para outra sessão. Olha, gente, o impressionante aqui é que pelo poder de Deus aquela mulher foi curada imediatamente. Ela não fez 40 sessões de fisioterapia. Agora a senhora vai para a sua casa, depois de 18 anos de sofrimento,
vai fazer 37 sessões de fisioterapia, aí você ficará boa, ficará normal. Não, aqui foi milagre de Deus, a cura desta mulher. Sofrimento emocional também nos deixa encurvados, desanimados, frustrados, depressivos, feridas emocionais, perdas, doença, luto, morte de uma pessoa amada de nossa família, ansiedade permanente, medo do coronavírus nos adoece. Nós vivemos numa época de muitas angústias, e alguns estudiosos têm dito que assim que ultrapassarmos esta etapa aí da vacinação e 99% do povo estiver vacinado, e essa praga dessa pandemia for varrida do nosso mapa, ainda ali do pós-pandemia haverão pessoas com doenças mentais, com doenças emocionais, pessoas deprimidas, pessoas ansiosas, pessoas que não conseguem mais dormir direito, sequelas mentais e emocionais desta luta de pandemia, insônia. Portanto, as doenças emocionais também travam e nos deixam encurvados em meio às lutas do dia a dia da vida. Também nos deixa encurvados, entristecidos, desanimados, também os sofrimentos nos relacionamentos familiares, separação, divórcio, conflito entre irmãos ou irmãs, traição conjugal, conflito com filhos, conflito entre pais e filhos, entre parentes, entre vizinhos. Os conflitos nos relacionamentos familiares deixam muitas feridas e muita gente adoece em função das mágoas que cultiva anos e anos e anos em seu coração e não libera perdão e não experimenta cura. Também os ambientes de trabalho às vezes adoecem as pessoas e deixam as pessoas encurvadas, desanimadas, deprimidas. Também bullying no ambiente de trabalho. Já ouvi pessoas desabafarem que também no seu ambiente de trabalho sempre de novo enxergam a competição desleal, um querer puxar o tapete do outro, a falta de ética, a perseguição, a pressão permanente por metas inatingíveis. Gente com altos cargos vivem com insônia, apesar de terem bons salários, porque vivem sob pressão dia e noite, todos os dias, atingir metas, e parece que nós estamos vivendo num mundo da fantasia, onde uma economia que cresce aí 2, 3% e querem que o empregado atinja uma meta, o funcionário do banco ou de um escritório atinja metas e metas muito acima daquilo que é a realidade, o concreto da economia de um país. Crise da empresa, dívidas, todo tipo de pressão que se abate sobre líderes e liderados. Também há pessoas machucadas e encurvadas nos relacionamentos nas igrejas, pessoas magoadas, pessoas das igrejas, arrogância espiritual de algumas pessoas, incoerência no testemunho, separação entre a doutrina e a integridade da vida ética da pessoa, vaidade espiritual, e com isso então nós também sofremos também com as feridas geradas nos relacionamentos doentes dentro das comunidades de fé, sejam católicas, sejam evangélicas, sejam pentecostais. O ser humano é o mesmo, a essência do ser humano é a mesma essência. E todos nós, católicos, evangélicos, pentecostais, somos pobres e necessitados, porém Deus é quem cuida de nós. Vemos o sofrimento, a brigaceira, os conflitos dia e noite nos meios de comunicação, o descrédito de governantes, corrupção aqui e lá, prefeituras, governos, Ministério da Saúde, isso e aquilo, gente querendo levar vantagem de todo jeito, uns acusando os outros de corruptos. Os senadores mais corrompidos do Brasil são os atores principais da comissão
de investigação de corrupção. É uma palhaçada, é um teatro. E eles querem manter o palco, vamos ver até quando vai esse palco. Quanto mais tempo eles ficarem no palco, mais tempo eles aparecem. E aí nós estamos no meio desta confusão, e nós assistimos um jornal, e 2 jornal, e 3 jornal, e nós já saímos encurvados, que não aguentamos mais, de tanta notícia ruim, de tanta polêmica, de tanta desgraça que é jogada diante dos nossos olhos. Irmãos e irmãs, as doenças do ser humano são múltiplas. Elas podem ser doença física, como esta mulher encurvada, doença emocional, esta mulher rejeitada, podem ser doenças mentais, doença em nossos relacionamentos, doenças no ambiente do trabalho, doença nos relacionamentos das famílias, ambiente doentio dentro das instituições, meio ambiente doente, ecossistema envenenado, poluído, onde não há cuidado com a saúde e a vida das próximas gerações. Jesus Cristo viu o sofrimento daquela mulher. Jesus Cristo chamou para perto de si aquela mulher sofrida, rejeitada, encurvada, desanimada. Jesus impôs as mãos sobre aquela mulher e a libertou daquilo que a oprimia, a libertou de sua enfermidade, de seu sofrimento. Chamou-a a si: mulher, estás livre da tua enfermidade. Jesus também demonstra afeto ao tocar aquela mulher doente, coisa que raramente um judeu puro sangue, uma pessoa de muita espiritualidade judaica, iria tocar uma pessoa doente como aquela mulher, para não se contaminar com a impureza que era colocada sobre aquela mulher. Jesus pôs as mãos sobre ela e, com o seu toque de misericórdia, de poder e de amor, trouxe a cura, trouxe a libertação. Diz o texto bíblico, no finalzinho do texto: o espírito de enfermidade a deixou, aquele mal a deixou. Esta mulher não estava mais esmagada, mas estava agora de pé, pronta para enfrentar a vida, frente a frente. E diz o texto bíblico, aquela mulher glorificava a Deus. Aquela mulher dentro da sinagoga e fora da sinagoga passou a glorificar a Deus pela sua cura, pela sua libertação. Mas a história não termina aí. Diz o texto bíblico que o chefe da sinagoga, o judeu, chefe da sinagoga, vendo que aquela mulher fora curada ali num sábado, dentro daquela sinagoga, se indignou e começou a xingar, a repreender a mulher. Você não poderia vir num outro dia que não fosse o sábado? Porque tem 6 dias para trabalhar e 1 para descansar e santificar. E passou a repreender aquela mulher, porque ela entrou na sinagoga. A mulher nem pediu para ser curada, foi curada porque Jesus decidiu curá-la. E está sendo recriminada porque fora curada por Jesus num sábado. Aí Jesus dá nos dedos, do líder fariseu e pergunta a ele e aos outros que estão com o mesmo pensamento, dizendo: hipócritas, vocês não cuidam bem da vaquinha que vocês têm lá na sua casa? E não soltam a vaquinha para ir beber água no sábado? Ou a vaca não come e não bebe no sábado? Vocês não tratam bem os seus animais no sábado? Ou porque Deus não iria tratar com compaixão esta mulher que também é descendente do povo de Deus? Se vocês têm compaixão com os animais e libertam os animais das amarras, das cordas, para poderem beber água e se alimentar no sábado, o porquê Deus, em sua liberdade, não poderia curar esta mulher mesmo sendo sábado? Eu quero encerrar esta reflexão lembrando que Jesus e o Espírito Santo de Deus têm liberdade de agir quando querem, como querem, em favor de quem quiser. Não cabe a nós decidir isto, cabe a nós reconhecer: somos pobres e necessitados, porém Deus cuida de nós. 1/3 das mães brasileiras lideram sozinhas uma família. 1/3 das mães brasileiras são pai e mãe ao mesmo tempo. Uma parte delas são mães solteiras,
outra parte delas são divorciadas, outra parte delas são viúvas. 1/3 das mulheres brasileiras tem carga dobrada de cuidado de uma casa, de cuidado dos filhos e também de provimento da sua família. E muitas dessas mulheres, em várias situações, se sentem encurvadas, pesadas cargas sobre seus ombros, muitas preocupações em sua mente, muitos pesos em sua alma. Jesus Cristo também está olhando para você, mulher, mãe, serva de Deus, amiga, e Jesus Cristo também quer te ajudar a carregar as tuas cargas, quer te proporcionar novas forças para vencer as tuas lutas, quer te aliviar os teus ombros cansados, quer massagear as tuas dores, quer dizer para ti: venha até mim, quer te tocar com o toque da cura, da restauração. Venha mais perto de mim. Jesus acolhe, Jesus abraça, Jesus te convida: ergue a tua cabeça, olha para Deus com fé, com esperança e confiança. Jesus continua convidando a você e a mim: vinde até mim, vós todos que estáis cansados e sobrecarregados com vossas pesadas cargas, e eu vos restaurarei e achareis descanso e paz para a vossa alma. Cargas todos nós temos. A pergunta é se optamos em carregar sozinhos as nossas cargas, ou se a cada dia entregamos as nossas cargas nas mãos de Jesus. Esta pandemia, que de acordo com alguns dados já levou à morte mais de 500 mil pessoas no Brasil, mais de 600 mil pessoas nos Estados Unidos, milhões e milhões de pessoas no mundo inteiro, também impôs pesadas cargas para muitas famílias. Continuamos consolando uns aos outros, levando as cargas uns dos outros, amparando umas às outras e expressando o toque de misericórdia do Senhor Jesus. Que assim possamos, em oração e em ação, praticar a misericórdia que Jesus praticou com aquela mulher. Cansaço físico, emocional, espiritual. Que Deus, em seu poder e sua misericórdia, venha e nos restaure de todos os nossos cansaços, endireite a nossa coluna, e que possamos, com fé e esperança, olhar para o futuro, confiantes nos propósitos de Deus. Que assim seja. Amém. Vamos ter uma palavra de oração. Deus e Pai, a Tua palavra nos convida também no Salmo 37. Entrega os teus caminhos nas mãos de Deus o Senhor. Confia em Deus e o mais Ele fará. A Tua palavra também nos lembra, Senhor, no final do Salmo 37, que Tu nos convidas, Senhor, a entregar aos Teus cuidados tudo aquilo que nos oprime, nos entristece, nos causa tristeza, nos causa dor. E assim queremos orar, Senhor, também nos identificando com a Tua promessa e com a Tua palavra, Senhor Jesus, com relação também a esta confiança e esta fé na Tua presença e no Teu cuidado para conosco. Vem do Senhor a salvação dos justos. Deus é a sua fortaleza no dia da tribulação. O Senhor os ajuda e os livra, porque nele buscam refúgio. O Senhor os salva, porque nele buscam refúgio. Que possamos, Senhor, buscar refúgio em Ti a cada dia, entregando aos Teus cuidados o nosso coração, as nossas angústias, mas também os nossos motivos de gratidão. Em Teu nome, Jesus, que nós oramos, pedimos, Espírito Santo de Deus, reerga, Senhor, a nossa fé, a nossa confiança em Ti, nossa certeza da Tua presença e do Teu cuidado junto a nós, em meio a todas as lutas
e lutos que enfrentamos. Amém. Convido o missionário Adilson para nos coordenar com o último cântico deste culto. Enquanto cantamos este hino, vamos ter um momento de trazer a nossa oferta de gratidão a Deus, a nossa oferta de compromisso com a missão da igreja. Enquanto isso, cantamos 479, Graças Dou. Graças dou por esta vida, pelo bem que revelou. Graças dou pelo futuro e por tudo que passou, pelas bênçãos derramadas, pela dor, pela aflição, pelas graças reveladas. Graças dou pelo perdão, graças pelo azul celeste, e por nuvens que atravessam, pelas rosas no caminho e os espinhos que elas têm, pela escuridão da noite, pela estrela que brilhou, pela prece respondida e a esperança que falhou, pela cruz do sofrimento e pela ressurreição, pelo amor que é sem medida, pela paz do coração, pela lágrima vertida, pelo consolo que é sem par, pelo dom da eterna vida. Sempre graças hei de dar. O missionário Adilson para nos conduzir na oração de intercessão. Vamos depois então a oração do Pai Nosso. Se puder ficar de pé, nesse momento de oração, e vou depois da colheita da bênção de Deus. Oremos. Querido Senhor, Deus e Pai amado, te damos graças, bendizemos o teu santo nome. Tu és digno de receber todo o nosso louvor, toda a nossa adoração. Obrigado porque o Senhor é um Deus de amor, um Deus que nos permite, por meio do teu Filho, nos aproximar de ti e de poder trazer todos os nossos fardos, todas as nossas cargas, tudo aquilo que nos pesa, tudo aquilo que nos preocupa, tudo aquilo que nos dói, tudo diante da tua presença. Senhor, assim nós entregamos em tua presença todos os nossos fardos, todos os nossos pedidos, todas as nossas necessidades. Ó Deus, tu sabes, a tua palavra assim o afirma, que tu sabes de tudo que nós necessitamos antes mesmo de que lhe peçamos. Mas em demonstrando, Senhor, a nossa dependência de ti, nós oramos entregando e pedindo para que o Senhor haja com poder, com misericórdia e amor, nos dando aquilo que nós necessitamos. Por isso, Senhor, entregamos a nossa vida, entregamos esta comunidade, suas famílias, as necessidades de cada um de maneira especial, também de maneira especial as pessoas que entre nós estão enfermas, as pessoas que estão em momento de recuperação das suas enfermidades. Cuida de cada um, Senhor, cuida para que cada um receba de ti, da tua graça, da tua misericórdia, na medida da tua bondade. Que o Senhor conduza a nossa vida pela luz da tua santa palavra, e dia a dia ela seja lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, nos ajudando a andar em tua presença. Assim, Senhor, quando voltamos agora para os nossos lares, nos acompanha com a tua graça e o teu amor, nos leva em paz e em segurança, e também, Senhor, no dia a dia, acompanha-nos, esteja conosco, tua presença esteja ao nosso redor,
para que nós possamos viver um verdadeiro culto a Ti, em espírito e em verdade, através da maneira como vivemos. Assim nós entregamos tudo em Tuas mãos e tudo mais, oramos na oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que está no céu, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O pastor Jairo pode nos conduzir na palavra de bênção. Vamos acolher a bênção de Deus. Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde. Que Deus faça resplandecer o rosto dele sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor Deus sobre ti levante o seu rosto e te dê da sua paz. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que o consolo do Espírito Santo de Deus nos acompanhe agora e sempre, também neste final de semana, nos acompanhe ao longo da nova semana que começa amanhã, a proteção e o cuidado de Deus a cada dia. Que assim seja, em nome do Senhor Jesus. Amém. Uma boa noite para todas as famílias, que Deus nos acompanhe. Amém.